Eu estou aproveitando aqui para conversar com Carlos Miquiles, que é professor, é PhD na matéria em Ciência Política, e eu, como fundador e criador do curso de Ciências Sociais do Amazonas, eu sinto um dever de estar com você, discutindo aqui a nossa TV UFAM. Mas eu queria refletir com você também, o que você falou agora, sobre os atores com quem você articulou e pensou como militante da política brasileira, militante da democracia, e esses atores com quem você conviveu, como você falou agora, Fernando Henrique Cardoso, Dr. Ulisses Guimarães, e o grande Brizola, o governador Brizola, que teve uma participação efetiva pela sua determinação e coragem nesse processo da democratização brasileira. E você é testemunho ocular desse processo, junto com Brizola, Darcy Ribeiro, a fundação do PDT, não é isso? Isso mesmo, Ademir. Bom, eu me sinto, de uma certa maneira, bastante privilegiado nessa trajetória de vida, porque eu saí muito jovem daqui de Manaus e fui, até eu falo no livro, eu fui nas asas de um teco-teco monomotor com destino ao Rio de Janeiro, depois para Brasília, e numa época em que Manaus só tinha um prédio, que era o INPS, que nós chamávamos de IPS. Era o IPS. Que para a gente era um prédio colossal, de uma metrópole. E quando nós, caboclos, descendentes de índios de Sateré-Maué, que eu falo no meu livro aí, porque é uma coisa bacana a gente recuperar numa certa idade já, de tempos de memória, né, como fala o Bobbio, a gente recuperar essa origem e valorizar eticamente esses pontos de partida. E eu tive o privilégio, em Brasília, na origem, nos anos 70 e 80, eu participei de muita atividade política, né, fui líder estudantil da Universidade de Brasília, fiz mestrado, fui para o exterior, e eu convivi com muitas pessoas interessantes. E pude aprender, por exemplo, muita coisa convivendo com Chico Pinto, que era um líder carismático do MDB autêntico, né? Conviver com João Gilberto, que também era um parlamentar gaúcho, muito interessante. E aí eu resolvi acertar as contas, ou ajustar as contas, ou prestar conta intelectual desse período que eu conto no livro, por essa convivência e por esse pensamento. Então tem muitas histórias, um livro de, mais ou menos, de memória. E o Brizola, a fundação do PDT, por que eu chamo Brizola? Porque o Brizola foi a grande oposição, né, contra essa hegemonia da Globo, contra essa hegemonia petista. Quer dizer, ele colocou uma posição muito crítica em relação a isso. E vinha todo o legado que já vinha do Rio Grande do Sul e depois o reconhecimento do povo carioca em relação ao governador. E você participou desse processo todo, não é isso? Interessante isso, porque agora você toca num ponto crucial de toda essa história que nós precisamos valorizar, que é a figura do Brizola, do Darcy Ribeiro. Eu dedico um capítulo inteiro, um conjunto de reflexões que gira em torno da palavra, do discurso do Brizola, que eu tive o privilégio de não só conhecê-lo e conviver pessoalmente com ele, como eu fui talvez, é bom que se diga, porque é um orgulho da minha biografia, eu fui o único jovem convidado pessoalmente pelo Brizola, logo que ele retornou do exílio, de 15 anos, que ele ficou exilado, em 1979 mais ou menos, nós organizamos uma reunião que participou o Brizola, Neiva Moreira, Darcy Ribeiro, e nessa reunião, eu era muito jovem, e eu pedi a palavra para o comandante Maragato, Brizola, e ele gostou de mim por uma razão que eu tinha uma participação ativa e tendo convidado ele para vir a Brasília, e ele me convidou para integrar a executiva nacional do PTB ainda, representando a juventude brasileira. Isso em público, né? Ele chega num determinado momento, ele pergunta, como é que é o nome desse jovem? E aí um amigo meu, na época, até hoje é um grande amigo meu, que é o Michel Sobrinho, atual presidente do PDT, do Distrito Federal,
me apresentou, ele me convidou. Então, a partir daí, nós criamos as primeiras ideias trabalhistas em Brasília, que o Brizola é o principal articulador e líder. Convivemos bastante tempo, junto com o senador Maurício Corrêa, que era um grande e falecido amigo, e que nós organizamos essa questão junto com o Darcy Ribeiro, e temos orgulho, né, de ter participado dessa formação, e com muitas histórias, porque o Brizola, desde essa época, é importante falar isso, Ademir, o Brizola é uma voz solitária, pessoalmente uma liderança solitária, que sofreu todas as penalidades do sistema de dominação, primeiro para excluí-lo como alternativa de poder. E aí houve, inclusive, uma conjunção de interesses entre as forças de esquerda que surgiu naquele contexto e da direita também, numa conspiração macabra para impedi-lo de chegar à presidência e também para excluir a opção da educação em tempo integral como uma alternativa de redenção da criança e do futuro do Brasil. O fato é o seguinte, é uma coisa que o Brizola e o professor Darcy Ribeiro, que eu tive também o prazer de conversar, de dialogar, sobretudo com a Berta Ribeiro, com que eu era, ela me dizia que eu era o seu assistente, na verdade eu era o office boy da professora Berta Ribeiro, mas não tem saída para um processo civilizatório, não tem saída que não seja a educação, né? Essa é a grande briga que nós temos hoje no Brasil e na América Latina. Sem educação não há processo libertário. E o Brizola deu um ensinamento sobre isso desde o Rio Grande do Sul. Eu acho que esse é o principal compromisso que nós temos, né? Quer dizer, interessante que você falou aí que você estava do lado da Berta Ribeiro, que nos remete necessariamente a repensar a importância do Darcy Ribeiro, que é outra figura interessantíssima. Eu lembro que quando, nos primeiros passos e movimentos da articulação para criar o PDT, que nós perdemos a sigla do PTB, Brizola teve aquele momento de choro, Sim, o dia que o Brizola chorou, que foi uma conspiração bem articulada, né, de Ivete Vargas com Golbery e indiretamente também com a liderança que surgia do ABC paulista, o Luiz Inácio Lula da Silva, que foi, de uma certa maneira, utilizado, e eu falo nesse livro, para impedir a ascensão do Brizola como uma liderança e uma opção possível. Pois é, nós estamos falando do passado, né? Destacando lideranças, Brizola e tudo. O teu livro, então, quando fala dessa miséria da política, denuncia a ausência desses novos atores. Né? Sem dúvida. E qual a explicação que nós temos? Voltávamos à ditadura, dizer que foi a ditadura que provocou esse apagão. Mas, ao mesmo tempo, a gente pergunta, e o papel das universidades? E o papel da academia? E a militância política? E a resistência? Vamos pensar isso. Isso você fala num assunto absolutamente necessário, porque nós não podemos também jogar toda a responsabilidade ao outro. O outro sempre é o inferno, a ditadura militar, o outro, etc. Eu acho importante que a própria academia também tenha um papel importantíssimo, intelectuais, militantes, pensadores, todos esses grandes caras que eu abordo aí, Gilberto Freire, Darcy Ribeiro, André Gudefrank, Rui Mauro Marini, Fernando Henrique Cardoso, são intelectuais que não tiveram tempo, e nem o próprio Aristóteles, lá no pensamento, na origem, na Grécia, que lança os fundamentos do pensamento ocidental, se preocupou com a questão da ética. Não é? Isso eu falo nesse primeiro capítulo. E nós precisamos também começar a encarar valores, porque o mundo hoje se encontra numa situação que está banalizando a mediocridade no dia a dia das pessoas, expressas em pequenas violências agressivas à intelectualidade, à inteligência,
e a capacidade que nós estamos perdendo de ponderar, de equilibrar, de avaliar e de raciocinar. Isso é uma premissa fundamental que tantos pensadores de direita, esquerda, de centro, sendo intelectual, comprometido com a arte de pensar esse desafio, tem que considerar essa capacidade que nós estamos perdendo. A violência hoje está em todos os lugares. No ambiente acadêmico, a corrupção, a ausência de comprometimento, nós temos que recuperar isso, o Ademir. Nós estamos conversando aqui, esse bate-papo nesse dia maravilhoso aqui com o escritor, professor Carlos Miquiles. Voltamos logo mais para finalizar esta tertúlia, esta argumentação positiva, esse encontro amazônico. Maravilhoso. Voltamos já!